Olá pessoal, tudo bem? Que bom, né? Mais oportunidade, estamos aqui estudando, compartilhando conhecimento, aprendendo e de certa forma evoluindo. Lembrando que essa dor para todo mundo, é um período de desafio, mas acredito eu firmemente de que aqueles que aceitarem o desafio de superarem a dificuldade vão conseguir progredirem nesse momento e pós-pandemia também. Sugiro aos senhores que continuem usando os EPIs aí que todo mundo, né, pessoal, sabe que de suma importância para a nossa segurança, que alguns sentiam-se desconfortáveis no seu ambiente de trabalho e agora estamos aí diante de uma necessidade de utilizarmos no nosso dia a dia. Que não somente usem os EPIs, mas também façam um trabalho de conscientização. Conscientizem as pessoas para que venham estar utilizando os EPIs, né? Seus parentes, seus amigos. É muito bom compartilhar coisas boas, coisas bacanas. Dando continuidade aí à nossa aula, a gente vai iniciar falando sobre conceitos que às vezes geram alguns conflitos de definições dentro do ambiente, ou entre os técnicos, ou entre os profissionais de manutenção, melhor dizendo, né? Entre os profissionais de mecânica. Você sabe definir qual é a diferença entre falha, defeito e pane? Você já parou para imaginar? Não, Adenilson, eu já tive um professor que já me falou sobre falha, defeito e pane. Bacana, legal. Mas como eu ainda não tinha essa informação de que você já sabe diferenciá-los, já sabe a definição de cada um, para não correr o risco, eu preferi estar colocando aqui para vocês, né, essas definições de falha, defeito e pane. Como nós estamos trabalhando, pessoal, com a NBR 5462, o que é NBR 5462? Olha, pessoal, uma coisa importante, eu vou colocar aqui no grupo a NBR 5462 em PDF. Por exemplo, hoje a gente vai estar fazendo a definição de falha, defeito e pane baseado na NBR 5462, que a Itsumi foi feita e foi construída criada em 1994. Você que é profissional de manutenção, você precisa conhecer para ter as definições dos termos técnicos lá, baseados na NBR 5462. Afinal, você é um técnico em mecânica, então você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter, né, o conhecimento dessa NBR em especial, NBR 5462, tá bom? Então, por exemplo, lá na página 1, acho que é na página 3, o item 2.4.1 está dizendo o seguinte, o que é aí, como se define falha? Falha é o término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. Vou repetir. Falha é o término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. Agora, professor Adenilson, como se define aí a função requerida, né? Vamos ver aí como é que se define uma função requerida. Vamos lá. Definir-se uma função requerida, eu preciso, né? Se define através de um verbo, substantivo, mais um parâmetro quantitativo. Vamos lá, o que é isso? Suponhamos aí que nós temos aí uma bomba, né? E a função requerida é bombear um fluido a 440 metros cúbicos por hora, ok? Então a função requerida dessa bomba é bombear um fluido a 440 metros cúbicos por hora. E aí, eu tenho aí função requerida, que é bombear um fluido a 440 metros cúbicos por hora. E aí tem um verbo, que é bombear, né? O substantivo, um fluido. E eu tenho o parâmetro quantitativo, que é 440 metros cúbicos por hora. Creio que até aqui você está entendendo, né? Mas suponhamos aqui, que você definiu como parâmetro que essa bomba ela fosse aí bombear 400 metros cúbicos por hora de um determinado fluido, ok? E essa bomba só conseguiu bombear 300 metros cúbicos por hora, ou seja, a capacidade dela requerida diminuiu, não foi conforme aquilo o parâmetro pré-estabelecido. Então aí se determina uma falha, porque houve uma quebra da capacidade daquele equipamento alcançar sua função requerida baseada no parâmetro quantitativo. Então, quando eu
tem um cessamento da função. Eu parei de desempenhar aquela função requerida, então eu tenho aí uma falha. Agora, muito se confunde alunos e alunas para falhas e defeitos. Há essa confusão. Tá, e como a gente resolve isso? Vamos recorrer à norma NBR 5462, que no meu ponto de vista, todo profissional da área de mecânica e manutenção precisa conhecer. Então vamos recorrer aí à norma, né? Vamos para a norma aí. O que a norma diz? O item 2.3.1 define que defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. Vamos lá? 2.3.1. Que página que tá, Denilson? Na página 3, tá? Defeito é qualquer, na página 3 da NBR 5462, que define sobre disponibilidade e mantenabilidade. Volto a repetir: leia, estude e aprenda. Defeito: qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. Ó, nota, né? Os requisitos podem ou não ser expressos na forma de uma especificação. Um defeito pode ou não afetar a capacidade de um item em desempenhar uma função requerida. Pessoal, preste muita atenção nesse item, tá bom? Suponhamos o seguinte, que você tem aí um motor, vamos colocar lá aquela bomba, é só um exemplo, tá? E começou a ter um determinado tipo de vazamento. Só que você determinou que, só que esse vazamento não interferiu no parâmetro quantitativo, ou seja, na função requerida. Era estabelecido que ela fosse que ela tivesse aí, né, bombeando 400 metros cúbicos, e ela continuou, apesar do vazamento, ela continuou bombeando o mesmo volume, digamos assim, né? Os mesmos 400 metros cúbicos. Então não houve interferência aí na sua capacidade aí de bombeamento, no seu parâmetro requerido, correto? Então você começa a perceber o seguinte, que é uma grande diferença, né, entre falhas, e a principal está nessa aí, ou seja, eu consegui alcançar a minha função requerida, tá ok? Essa bomba, ela continua bombeando os 400 metros cúbicos, correto? Porém, ela apresentou aí aquilo que nós podemos caracterizar ou definir como defeito, uma falha no seu perfil de funcionamento. O que é isso? Que foi o vazamento. Digamos assim, né? No seu perfil de funcionamento houve uma interferência, mas esse vazamento não interferiu, né, na sua função. Esse equipamento ele continuou funcionando normalmente. Bom, quando você vai definir aí os parâmetros de funcionamento do equipamento, suponhamos, né, que nós definimos o parâmetro de funcionamento de equipamento. Nós definimos que ele iria alcançar sua função ou desempenhar sua função aí com vazamento. É isso? Nós colocamos como pré-requisito que ele alcançasse esse desempenho, se desempenhasse sem vazamento. Fizesse o bombeamento do fluido a 400 metros cúbicos por hora, porém sem o vazamento. Então foi pré-estabelecido dessa forma, foi um pré-requisito de funcionalidade. Agora, o que você tem que entender? O que seria então, Adenilson, a falha? A falha é quando eu tenho a perca de desempenho daquele determinado equipamento, tá? Então ou seja, ele não está desempenhando a sua função, não está alcançando a sua função, que no exemplo foi bombear 400 metros cúbicos de um determinado fluido, 400 metros cúbicos por hora de um determinado fluido. Então ele não está conseguindo alcançar, só está bombeando 300. Então não está alcançando aí a sua função. O que é o defeito? O defeito é um sintoma, né? É como se fosse um sintoma. Eu defini que a minha bomba viesse bombear aí os 400 metros cúbicos por hora, tá ok? Porém,
ela está alcançando os 400 metros cúbicos barra hora com uma particularidade. Que particularidade é essa? Com o vazamento. O vazamento não interferiu na funcionalidade da mesma, em alcançar a função dela ainda. Não interferiu na função ainda, mas você sabe que pode interferir, que esse vazamento pode agravar algumas outras coisas, né? Algum outro falha e etc. Ou seja, concluindo, o vazamento pode sim levar a uma falha, ok? E entender que é como se fosse aí um sintoma. O defeito, ele é um sintoma. E se eu deixar esse sintoma, ele pode me levar à falha, que em outras palavras é a perca de eficiência daquele determinado equipamento. Tá ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado legível. Como eu falei um pouco rápido, então vou falar agora um pouquinho mais devagar, tá bom? Então eu tenho aqui uma bomba, e essa bomba, ela teve aí como função bombear 400 metros cúbicos, tá ok? Por hora, de um determinado fluido. Só que essa bomba, ao invés dos 440 metros cúbicos ou 400 que a gente pré-estabeleceu, tá bombeando só 300, tá ok? Então aqui eu tive uma falha, porque ela não está desempenhando a função dela, que é bombear os 400 metros cúbicos, tá bombeando só 300, então eu tive uma falha. O que seria um defeito? Eu tenho essa mesma bomba, ela está desempenhando a função dela, tá ok? Tá ali os 400 metros cúbicos que eu defini, ou 440, o que seja, porém com vazamento. Esse vazamento não interferiu em alcançar a função, tá ok? Porém, ela pode interferir se eu não realizar uma manutenção apropriada, tá ok? Então o defeito é um sintoma, ok? Ou seja, o defeito é um desvio de um requisito dentro daquele item. No caso essa bomba tem que funcionar, não é isso? Alcançando aí aquilo que foi pré-estabelecido, que é bombear os 400 metros cúbicos por hora, tá ok? Sem vazamento. Lembrando que esse vazamento aí pode ocasionar uma falha, tá ok? Beleza? Ficou entendido, né? Então vamos lá. Então o que seria a pane então? A pane, estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida, incluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas ou pela falta de recursos externos. Nota: uma pane é geralmente o resultado de uma falha de um item, mas pode existir sem uma falha anterior. Pessoal, vamos ler de novo? Então vamos lá. Pane, estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida, excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas, ou pela falta de recursos externos. Nota: uma pane é geralmente o resultado de uma falha de um item, mas pode existir sem uma falha anterior. Então veja bem, pane é um estado, falha é um evento. Então logo, pane é fruto de uma falha, ainda que não tenha acontecido de forma anterior, ou seja, ainda que a pane seja simultânea à falha, ainda que não tenha tido uma falha anterior, ok? Então vamos lá. Falha, evento, pane é um estado. Então você está ali operando uma bomba e tal, e de repente essa bomba, parou. Então, parou, não está desempenhando a sua função requerida. Então é o que, galerinha? Se ela não está desempenhando a sua função requerida, é um defeito ou uma falha? Uma falha. Ela não está desempenhando a sua função requerida. Então ela parou de funcionar.
esse estado de parada, nós já tivemos uma falha. Então, esse estado de parada provocado por essa falha é uma pane. Então, essa bomba está ali parada. Então, quando você não resolver aquele problema, ou, digamos, não resolver aquela falha, você está em estado de pane, porque a bomba está parada. Então, para você entender melhor, vou apresentar aqui esse slide. Ó, veja bem. Então, você teve aqui, tá ok? Um defeito. O que foi o defeito? O defeito foi a bomba, ela apresentou um determinado vazamento de óleo, tá ok? Apresentou um defeito. Só que aí você não consertou aquele defeito. Aquele defeito ocasionou a quebra do rolamento. Então, o rolamento quebrou, meu equipamento parou, porque ele não consegue, né, sem óleo, acaba quebrando aí, sem lubrificante, acaba quebrando aí a questão do rolamento. O rolamento quebrou e eu tive que parar o equipamento. Essa quebra do equipamento foi a falha, porque o meu equipamento parou. Então eu tive um defeito que foi o vazamento do óleo, tá ok? Eu tive uma falha que é ocasionada pelo vazamento de óleo, pela falta de óleo, que foi a quebra do rolamento dessa bomba. Então, e aí eu tive uma pane. O que foi a pane? A pane foi essa parada. Então, essa parada para consertar esse rolamento foi aí de 5 horas. Então, a minha pane foi de 5 horas. Eu espero que os senhores entenderam, tenham entendido aí, né? Então, eu tenho aí, volta ao exemplo. Minha bomba começou a vazar óleo. Tive um defeito. Você, mecânico ou setor de manutenção, não solucionou esse defeito. Esse defeito, que foi a falta de óleo, a falta de lubrificante, algo do tipo, ocasionou a quebra do rolamento. A quebra do rolamento foi a falha, que a falha causou uma pane, que foi a parada desse equipamento. Então eu tive 5 horas de pane. Meu estado de parada foi 5 horas, que esse equipamento ficou parado, indisponível para operação aí. Pessoal, se apoie pessoal, vamos lá. Se você tem alguma dúvida conceitual, se apoie na NBR 5462. Você tem que ter referências normativas para construir o seu conceito ou defender seus conceitos. Então, pessoal, é importante que você se baseie nas normas. Então, é comum alguns profissionais da área de mecânica ficarem perdidos no que diz respeito aos conceitos. E uma vez não sabendo definir o conceito, que vai conseguir, por exemplo, nós estamos estudando aqui, se você for observar, quando a gente fala de desvio de função, digamos assim, perca da eficiência, ou perca ali da capacidade de funcionalidade do equipamento, você começa a perceber, olha, que tem a ver com a curva, né, com a curva PF, que nós estudamos lá na aula passada, que fizemos até prova. Então é importante que você que quer ser um profissional, que deseja ser, invista, tá aí a NBR 5462, mas também procure outras referências normativas com o seu professor, vai em busca das referências normativas, para que de fato você venha a ser um profissional diferenciado no mercado. Tá aí, tá ok? Mandei aí o anexo para vocês. Por favor, terminou de ver o vídeo? Terminou de ver direitinho? Entendeu o conceito? Né? Explicou tudo certinho? Então o que vai fazer agora? Vai estudar a NBR 5462. Ah, professor, mas o senhor vai cobrar isso na prova? Só pelo amor de Deus. O objetivo do curso técnico não é você fazer prova e tirar nota boa. Não é somente isso, mas você entender o conceito para aplicá-lo. E para que de fato e de verdade você venha a ser um provedor de soluções sustentáveis dentro da área que você está atuando. Tá ok? Então esquece esse negócio de nota. Nota é consequência. O importante é você aprender de fato. Tá ok? É lógico que nós temos que entender e se enquadrar dentro dos parâmetros legais, que é, você precisa fazer uma prova e tirar uma nota boa para você passar. Ah, esquece de nota, então eu sei, eu não tenho que provar, não preciso fazer prova. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que seu objetivo não é estudar simplesmente para tirar nota. Seu objetivo é estudar para aprender e aplicar. Aliás, você está estudando para ser um técnico em mecânica, tá ok?
atuar em diversas áreas aí, eu não sei qual é o segmento da mecânica que você vai querer seguir, se é na parte de gestão, se é na área de gestão, ou se é na área operacional, não sei. Não sei qual é o seu objetivo, mas que de fato e de verdade procure referências normativas. A gente conversou sobre o TCC, já está aí uma dica. Vai elaborar qualquer projeto, de repente, só através com referências normativas você consegue elaborar o seu projeto de TCC, tá bom? Deus abençoe a todos, forte abraço e até o nosso próximo encontro.